Gaúcha, faixa especial. Apresentação André Machado. Oferecimento SOS Unimed Porto Alegre. O mais ágil e eficiente serviço de emergências médicas. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. E Panvel, nova linha Panvel for Men. Dê bom dia para a sua pele. Boa noite, 7 de setembro de 1822. O Reino do Brasil, unido a Portugal e Algarves, vive um momento de expectativa. A independência brasileira pode ser proclamada a qualquer momento. O príncipe regente do país, Dom Pedro, está neste momento na província de São Paulo. Vamos agora ao vivo, no início do programa, até as margens do Riacho Ipiranga. Lá está a Rádio Gaúcha com o repórter Giovanni Grisotti. Giovanni acompanha a comitiva do príncipe regente que estava em Santos e quando voltava para São Paulo foi abordada por um mensageiro. Dom Pedro foi justamente ao litoral paulista buscar um apoio da aristocracia santista para seguir lutando contra os desmandos de Portugal. Boa noite, Giovanni Grisotti. Boa noite, André. Olha, o príncipe regente Dom Pedro acaba de receber as cartas enviadas pela sua mulher, Dona Leopoldina. Entre elas está uma que veio diretamente das Cortes de Lisboa e outra enviada pelo ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. André, ainda não sabemos o conteúdo dos documentos, mas a informação que já está confirmada é que Dona Leopoldina reuniu os ministros antes de tomar a decisão de enviar as cartas para Dom Pedro. Obrigado, Giovanni Grisotti. Você retorna a qualquer momento, assim que tiver novas informações. E a gente segue aqui na expectativa da proclamação ou não da independência do Brasil. O repórter Roberto Maltic está no Rio de Janeiro. Boa noite, Maltic. Boa noite, André. Estou aqui em frente ao Largo do Palácio, onde já circulam boatos sobre qual seria o conteúdo das cartas enviadas pela corte portuguesa a Dom Pedro. Dona Leopoldina, nomeada regente provisória por Dom Pedro para que ele pudesse viajar, está nesse momento chegando no palácio. Com licença, por favor, Rádio Gaúcha de Porto Alegre ao vivo. Dona Leopoldina, por que a senhora reuniu o ministério após receber as cartas de Portugal? O que elas diziam? Estamos diante de uma crise. Nada a declarar. Por favor, me deixem passar. Infelizmente, Dona Leopoldina, esposa do príncipe regente Dom Pedro, não quis se pronunciar sobre os documentos. A informação que circula na corte é que Dom João VI estaria dando um ultimato ao filho, pois Dom Pedro já chegou a declarar que todas as tropas enviadas por Portugal para o Brasil, sem o seu consentimento, eram consideradas inimigas. Roberto, desculpa interromper, mas digamos essa afronta que Dom Pedro teria feito ao pai dele, Dom João VI, se insere num contexto de tomada de decisões muito mais importantes. Exatamente, André. Vale relembrar os manifestos de 1º e 6 de agosto passado, redigidos por Gonçalves Ledo e José Bonifácio, respectivamente, e que por terem sido endossados pelo regente Dom Pedro, podem ser tidos como verdadeiros atos de independência, pois criticavam as intenções das cortes de manter o Brasil sob dependência e proclamavam o desejo da colônia de autogovernar-se. Por enquanto, eram essas as informações. André Machado. Obrigado, Roberto Maltic. Estou aqui no estúdio com a comentarista da Rádio Gaúcha, Rosane de Oliveira. Rosane, você acredita que o conteúdo desses documentos enviados pelas cortes, por Dona Leopoldina e por José Bonifácio, podem de fato levar o príncipe regente a tomar uma decisão mais drástica, como, por exemplo, proclamar a independência? Boa noite. Boa noite. A tendência, André, é de estarmos realmente caminhando para a independência. O ano de 1822 já começou com turbulências em todo o país e várias manifestações nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo pediam a permanência do príncipe regente no Brasil. Houve, por exemplo, o manifesto de José Bonifácio. Exatamente, André. Em 1º de janeiro, Dom Pedro recebeu um manifesto escrito por José Bonifácio com a assinatura de toda a Junta Provincial de São Paulo e que dizia:
As cortes de Lisboa, baseadas no despropósito e no despotismo, buscavam impor ao Brasil um sistema de anarquia e escravidão. Movidos por uma nobre indignação, os paulistas estavam prontos a derramar a última gota do seu sangue e a sacrificar todas as suas posses para não perder o adorado príncipe em quem colocavam suas bem fundamentadas esperanças de felicidade e honra nacional. Uma semana depois, André, no dia 9 de janeiro, foi a vez do Rio de Janeiro mostrar seu apoio ao príncipe regente. Um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas foi entregue às mãos de Dom Pedro pelo presidente do Senado, José Clemente Pereira. Após ler o documento, Dom Pedro afirma que irá ficar no Brasil. Aliás, Rosane, nós temos aqui no arquivo da Rádio Gaúcha a sonora do exato momento em que Dom Pedro foi à sacada do Largo do Palácio e anunciou para o povo a sua decisão de ficar aqui no Brasil no mês de janeiro. Deixa eu pedir para a nossa central técnica reproduzir nesse momento o fico. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico! André, analisando esta declaração, nos dias de hoje podemos dizer que este pronunciamento é um marco importante no processo e que pode, a qualquer momento, desembocar na independência do Brasil. Gaúcha Urgente. Estamos com o chamado urgente do repórter Giovanni Grisotti, que segue na província de São Paulo. Grisotti, o que acontece neste momento às margens do Riacho Ipiranga? Olha, André, Dom Pedro acabou de ler as cartas recebidas de Portugal. Ele está visivelmente irritado, chegou a rasgar e pisotear os documentos. Mas o que acontece exatamente, Grisotti? André, Dom Pedro acaba de montar em seu cavalo. Ele está cavalgando até o topo de uma colina. A gente vai tentar acompanhar. Dom Pedro agora arrancou do uniforme a insígnia de Portugal, também está arrancando o laço de fita azul e vermelho do chapéu, que são as cores de Portugal. Dom Pedro vai agora se pronunciar aos presentes. Deixa eu me aproximar, vamos ouvi-lo. Amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. O príncipe sacou a espada. Vamos ouvi-lo, Giovanni, vamos ouvi-lo. Por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Brasileiros, de hoje em diante, nosso lema será independência ou morte. Estamos separados de Portugal. É oficial, André, um momento histórico para o país. O Brasil declarou sua independência de Portugal. Momento emocionante, Giovanni. Como é que está sendo a reação dos presentes aí ao Riacho Ipiranga? Olha, André, o apoio a Dom Pedro é total. A proclamação foi presenciada pela guarda de honra do príncipe e também por alguns representantes da aristocracia que viajavam com ele. Sim. A alegria realmente toma conta de todos os que estão aqui. Vamos tentar agora falar com o Dom Pedro. Dom Pedro, uma palavra para a Rádio Gaúcha. É um momento de muita felicidade. Está nascendo uma nova nação. Uma nação que irá priorizar a liberdade acima de tudo. Este é o país do futuro. Assim que voltarmos para o Rio de Janeiro, irei me reunir com o Ministério para tomarmos as primeiras decisões do novo império. Dom Pedro, qual era o conteúdo das cartas de Portugal? Por que Vossa Alteza tomou essa decisão? Olha, Giovanni, a carta exigia o meu retorno para Lisboa, assim como fez meu pai no ano passado. Além disso, o documento ameaçava que se eu me negasse a voltar para Portugal, haveria uma ocupação militar no Brasil. Eu não posso aceitar as condições. O Brasil é um país livre. Dom Pedro... Obrigado, Giovanni. Obrigado. Esse foi Dom Pedro ao vivo para a Rádio Gaúcha, André. Obrigado, Giovanni Grisotti. Agora é oficial, o Brasil é independente. Você volta ao programa, Giovanni, assim que tiver novas informações. Aliás, nos últimos tempos, todos os acontecimentos, os principais acontecimentos ocorridos no Brasil foram retratados pelo francês Jean-Baptiste Debré, pintor que veio junto com a corte de Portugal para o país. Será que este momento agora da independência, às margens do Riacho Ipiranga, também vai ser imortalizado por Debré? O repórter Leandro Stout está no Rio de Janeiro e conversa com o pintor francês. Boa noite, Leandro. Estou aqui com o pintor da Casa Imperial, o francês Jean-Baptiste Debré, que veio ao Brasil a convite de Dom João VI na chamada Missão Artística Francesa. Você já está pensando em retratar este momento?
Com certeza. A Liberté é inspiradora. O Brasil também o é. Estou aqui desde 1816 e já produzi uma série de quadros com temáticas locais. A natureza exuberante e a população mestiça são os verdadeiros símbolos desse país. E agora posso representar todas essas características através de uma imagem civilizada e constitucional. E Dom Pedro receberá algum presente? Oui. Penso inclusive em dar de presente a Dom Pedro uma pintura que reúna todos esses elementos. Quem sabe Dom Pedro não a use de pano de fundo para uma cerimônia, por exemplo, como a da sua futura aclamação quando retornar para o Rio de Janeiro? Obrigado. Esse foi o pintor Jean-Baptiste Debré, francês, André Machado. Obrigado, Leandro Stout. A notícia da independência já se espalhou pelas principais províncias do país e até no exterior. Vamos agora até o Recife com o repórter Felipe Chemali, que está junto com o nosso colega jornalista Cipriano Barata. Exatamente, André Machado. Eu estou aqui com o Cipriano Barata, ele que é conhecido como um homem de todas as revoluções, participou dos levantes em Pernambuco e na Bahia. Cipriano, você acredita que finalmente nós conquistamos a liberdade? A independência era mais do que necessária, mas quem a proclamou foi um representante da aristocracia, não o povo. Ainda estamos à mercê de um príncipe, e o que precisamos é de uma república. As províncias devem ter autonomia. Tenho receio de que este ato seja apenas para beneficiar a classe dominante, os proprietários rurais e os comerciantes exportadores, e ainda não tenha efeitos diretos nas condições da população brasileira. Mas ainda tenho esperança de que um dia teremos governantes eleitos pelo povo. Não deixarei de defender os interesses e direitos da população, além de fiscalizar e denunciar todos os abusos que vierem a ser cometidos por Dom Pedro. Obrigado, Cipriano Barata. Agora nós vamos até a Bahia, onde está a repórter Sara Bodovski. Estou em Salvador com o general Madeira de Mello, que comandou em julho desse ano as tropas de resistência aos rebeldes baianos, no episódio que ficou conhecido como a Independência Baiana. General, como você reagiu à notícia de que o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil? Eu não acredito na independência do país. Na minha opinião, esse foi apenas um capricho de um jovem príncipe e eu tenho certeza que Portugal não aceitará essa situação. Estou pronto para ordenar uma resistência e minhas tropas estão a postos para defender os interesses da coroa portuguesa na Bahia. Já derrotamos os movimentos populares uma vez, podemos fazer isso novamente. Obrigado, voltamos ao estúdio. Temos agora um chamado internacional, vamos ao vivo a Londres, onde está o repórter Daniel Escola. Estou aqui com o jornalista Hipólito José da Costa, que está em Londres desde 1805, após fugir de uma prisão em Lisboa. Em sua luta pela liberdade, o senhor foi perseguido e preso quando tentava unir as lojas maçônicas portuguesas com as inglesas, através do Grande Oriente de Londres. Isso porque as ideias liberais, difundidas pela maçonaria, são consideradas subversivas e perigosas na Europa. O senhor também fundou o primeiro periódico brasileiro, o Correio Brasiliense, editado aqui em Londres desde 1808, com comentários sobre política, relações internacionais, economia, entre outros. O senhor considera o seu trabalho cumprido? O Correio Brasiliense sempre foi uma voz em busca da autonomia do Brasil. Tenho usado o jornal como uma forma de difundir as minhas posições em relação à administração portuguesa e o quão importante é a liberdade. Acredito que a divulgação de minhas opiniões em relação às medidas tomadas pelas cortes cumpriu um papel importante. Eu vislumbro a utilização da imprensa como uma arma de combate na arena da política e na divulgação de valores ainda inéditos no mundo luso-brasileiro. Quem sabe agora eu não posso voltar para o meu país, né? Tá certo, obrigado. André Machado, voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Daniel Escola. Essa é a emoção que toma conta de todos. E vamos conferir agora como os principais jornais estavam prevendo essa emancipação, a independência do Brasil, conferindo as manchetes da imprensa com o coordenador de jornalismo da Rádio Gaúcha, Cláudio Moreto. A Gazeta do Rio de Janeiro, Dom Pedro confraterniza e sela alianças com a aristocracia de Santos. O Espelho, Dom João VI preocupado com rebeldia de Dom Pedro no Brasil. Revérbero Constitucional Fluminense, precisamos garantir nossos direitos, liberdade já. A Malagueta,
Basta, não queremos mais o domínio dos portugueses. Correio Brasiliense, nunca estivemos tão próximos da independência. Da Central de Jornalismo, Cláudio Moreto. Essas foram as principais manchetes dos jornais do Reino. Alguns, inclusive, já destacando a necessidade de uma independência. Independência que agora é a nossa realidade. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Lá também está o repórter Cid Martins. Ele conversa com a maçonaria, o maçom Joaquim Gonçalves Ledo, um importante propagador das ideias de independência através do seu jornal, o Revérbero Constitucional. Com você, Cid Martins. Gonçalves Ledo, na edição de 30 de abril passado, publicou no Revérbero Constitucional o seguinte desabafo endereçado ao príncipe regente Dom Pedro. Sem príncipe, rasguemos o véu dos mistérios, rompa-se a nuvem que encobre o sol, que deve raiar na esfera do Brasil. Eleva o templo da liberdade brasileira. Príncipe, não desprezes a glória de ser fundador de um novo império. Você acredita que este apelo, que causou grande comoção na cidade do Rio de Janeiro, também teria abalado Dom Pedro? Certamente, Cid Martins. Publiquei esse desabafo em meu jornal para chamar a atenção não só da população brasileira, como também do nosso príncipe regente, que a independência não era só um sonho possível, como também uma urgência. O Brasil é um país grande e rico. Não pode aceitar essa exploração da metrópole portuguesa, que suga nossas reservas de minérios e tem o controle sobre nossa economia. Não podíamos mais adiar essa independência. O fato ocorrido hoje, nesse dia 7 de setembro, evitou mais derramamento de sangue, como ocorreu na triste revolta de Pernambuco há cerca de 5 anos. Conquistamos independência sem a necessidade de usar a força, o que pode ser considerado uma vitória para o povo brasileiro. Hoje é um dia de comemoração, que o grito de liberdade se estenda por todo o país. Mas e todo este nacionalismo não poderia provocar uma certa hostilidade dos brasileiros para com os portugueses que vivem aqui? Absolutamente. Não podemos confundir o domínio das cortes portuguesas com os portugueses que aqui vivem. Esses são os nossos irmãos e muitos deles, inclusive, apoiaram o nosso movimento que, mesmo na clandestinidade, já estava conseguindo espalhar as ideias de liberdade por todo o país. Tenho absoluta certeza de que ninguém será ferido ou hostilizado durante essa mudança, seja ele brasileiro ou português. Nosso movimento pela liberdade é totalmente pacífico. Obrigado, Gonçalves Ledo. Voltamos ao estúdio com você, André Machado. Obrigado, Cid Martins. E hoje é um dia de comemorações para a maior parte do Brasil, mas a independência ainda enfrenta resistências. Um desses focos ocorre na província Cisplatina, que foi anexada ao Brasil no ano passado, em 1821, por Dom João VI. A região está dividida. Há quem prefira ficar sob o jugo de Portugal e outros querem continuar com o Brasil. A repórter Sabrina Tomasi está com um dos grandes líderes da província do Rio Grande do Sul e nos traz mais informações. Sabrina. Exatamente, André Machado. Eu estou aqui com o militar Bento Gonçalves, que lutou entre 1816 e 1820 contra as campanhas militares de José Artigas, que pretendia avançar até a província do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, o senhor que chegou a ser encarregado de proteger a fronteira de Jaguarão, entre Bagé e Cerrito, das ofensivas dos caudilhos, acredita que a situação da província Cisplatina pode piorar com a independência do Brasil? Muito boa noite, Sabrina Tomasi, boa noite, André Machado. Olha, Sabrina, eu estou muito preocupado com o que possa vir a ocorrer aqui nos Pampas. A Cisplatina vem passando nos últimos 10 anos por um problema ainda maior, que é a infiltração do movimento liderado pelo uruguaio José Artigas, que deseja separar a província do resto do país. Artigas deseja emancipar a província para se unir à coroa espanhola. Cumprirei meu dever como brasileiro e lutarei, se for preciso, pelo que for melhor para a minha província e pelo meu país. Voltamos ao estúdio com você, André Machado. Obrigado, Sabrina Tomasi. Você que ligou o rádio agora e não acompanhou desde o princípio, a Rádio Gaúcha acabou de transmitir das margens do Riacho Ipiranga a proclamação da independência do Brasil, feita pelo príncipe regente Dom Pedro I. Nesse momento, a gente faz justamente as repercussões sobre esse ato do príncipe regente que torna o Brasil independente de Portugal e transforma o nosso país, agora a nossa terra, agora num país e uma nação. Nós vamos ao intervalo comercial, você fica conosco porque na sequência mais repercussões sobre esse fato que vai marcar a nossa história.
Voltando do intervalo comercial, você ouve a Rádio Gaúcha com todos os detalhes da independência do Brasil. O príncipe regente Dom Pedro proclamou às margens do Riacho Ipiranga o Brasil independente de Portugal. E a elite brasileira está comemorando a notícia da independência do Brasil. Assim que as primeiras informações chegaram, que a elite, que nesse último ano se aproximou muito de Dom Pedro, entrou em festa. Durante esse período, a elite, a corte, se organizou para resistir às tentativas recolonizadoras de Portugal, tendo como líder um homem à frente do nosso tempo. Ele é José Bonifácio Andrade Silva, que já está sendo considerado nesse momento o artífice da independência. E é ele que está na linha conosco. Boa noite, senhor José Bonifácio. Boa noite, André Machado. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Ministro José Bonifácio, como esse dia 7 de setembro ficará marcado na história brasileira? A libertação do jugo de Portugal era mais do que uma necessidade, era uma urgência. Estamos finalmente em sintonia com os anseios de emancipação que vem povoando a América Latina desde 1810, expressando a difusão das ideias iluministas que inspiram revoluções como a francesa, de 1789. E, ministro, o Brasil tem condições de se emancipar de fato? O Brasil mostrou nos últimos anos que tem condições de ser um país independente, tanto econômica quanto administrativamente. Esse 7 de setembro entrará para a história como o dia em que o país começou a escrever o seu futuro. Obrigado. Esse foi então José Bonifácio, um dos maiores incentivadores para que o Brasil deixasse de ser colônia de Portugal. A nossa reportagem volta ao Recife, onde o repórter Felipe Chemali conversa com uma outra importante liderança local, Frei Caneca. É com você, Felipe Chemali. Está aqui ao meu lado o Frei Carmelita Joaquim do Amor Divino Rabelo, o Frei Caneca. Como o senhor está recebendo a notícia da independência brasileira? Acredito que a independência do país é apenas o primeiro passo para a sua revolução. Não adianta declararmos a autonomia de Portugal e continuarmos sendo governados por um português e seus amigos da elite. Precisamos de uma república. Isso é essencial para que o povo tenha participação ativa no novo governo, principalmente a população mais pobre que sofre com a falta de emprego, principalmente aqui no Nordeste. Sempre defenderei a democracia. Por isso, estou atento às próximas medidas de Dom Pedro. Ele fala em liberdade, mas será que estará disposto a abdicar da chance de se tornar imperador para entregar o Brasil para seu verdadeiro dono, os brasileiros? Essa é a pergunta que eu faço. Obrigado, Frei Caneca. Agora vamos ao Rio de Janeiro, onde a repórter Neucira Nascimento tem mais informações. Neucira. Estou aqui em frente ao Largo do Palácio, onde acaba de chegar a preceptora dos filhos de Dona Leopoldina e Dom Pedro, a professora inglesa Maria Graham. A senhora poderia nos informar como a família de Dom Pedro está vendo esse momento? Bem, sem dúvida, este é um momento muito importante, não só para a família de Dom Pedro, que está aqui, como também para o país. Eu retornei ao Brasil no ano passado, após algum tempo fora, e pude acompanhar de perto o crescimento das manifestações em favor da independência. Acredito que o país está começando a se firmar como uma nação mais civilizada. Eu gosto muito do Brasil e de suas belezas naturais, mas sinto saudade de minha Inglaterra. Por favor, preciso entrar agora. Obrigada. Voltamos com você no estúdio, André Machado. Obrigado, Neucira Nascimento. A independência é um assunto que ainda vai dar muito o que falar. E, por consequência, um assunto polêmico, e aqui na Rádio Gaúcha, polêmica é com Lauro Quadros. Exatamente, André Machado. Em debates realizados aqui na Rádio Gaúcha, sempre procuramos destacar os dois lados da independência. A liberdade sempre foi muito bem defendida, porém sempre houve questionamentos de quando seria o melhor momento para isso ocorrer e se o país tem ou não tem condições de ter uma autonomia política e econômica após tanto tempo sendo uma colônia portuguesa. Mas e o que pensa o povo brasileiro? Clayton Fortunato tem essas respostas com a enquete O Povo nas Ruas. Ô Clayton. Seu nome, Marcelo Brasil. Você acredita que o Brasil é um país livre? Claro que sim, eu estou muito feliz.
Até que enfim vamos deixar de ser colônia de Portugal, né? Quem sabe agora o Brasil também deixa de ter escravos, né? Que essa é uma boa. Joana Machado. Eu estou muito contente com isso, mas eu também não sei quais são os efeitos que pode trazer ao Brasil. Nós já tivemos conflitos anteriores, por exemplo, a Revolução de Pernambuco, e inclusive a minha família perdeu uma pessoa muito querida. Eu não sei o que nos aguarda daqui para frente. Manuel Cabral. Ora, pois, estou preocupado com a situação dos portugueses aqui no Brasil. Seremos perseguidos? Poderemos continuar a viver neste belo país? Estou realmente apreensivo com esta notícia. Pedro Souza. Não. Dom Pedro é muito jovem para governar o país. Somos economicamente fracos e estamos caminhando para uma anarquia. Maria da Silva. Só vendo para crer. Dom Pedro é filho de Dom João, o rei de Portugal. Será que ele realmente vai quebrar os laços com seu pai? Não sei não. Opinião do povo nas ruas com Clayton Fortunato. Obrigado, Clayton Fortunato. Obrigado, Lauro Quadros. Com certeza a independência do Brasil vai ser tema ainda para muitas polêmicas daqui para frente. Podemos confirmar com a enquete do povo nas ruas que a população está dividida nesse momento, né? Alguns mais céticos, outros esperançosos. Para um dos ouvintes, nossa economia é fraca. Armindo Antônio Ranzolin, como é que você acha que vai ficar a economia brasileira? Boa noite. Boa noite, amigos. Olha, embora eufóricos com a notícia do rompimento dos laços políticos com a metrópole portuguesa, não podemos afirmar o mesmo em relação ao futuro da nossa economia. Nosso modelo econômico agroexportador, monocultor e escravista pouco tende a mudar. Somos ainda muito dependentes dos produtos manufaturados ingleses. A situação financeira do país é crítica, decorrente do retorno da família real para Portugal e da falência do Banco do Brasil, que foi acelerada após Dom João VI levar junto para Portugal todas as reservas, como ouro e prata, exigindo cortes orçamentários feitos por Dom Pedro enquanto regente. Uma questão importante: quem pagará a conta que Portugal fez enquanto esteve por aqui? Será que Dom João irá arcar com ela? Realmente, Ranzolin, esse é um ponto muito importante e deve ser considerado. Se o Brasil for responsabilizado economicamente, o futuro governo terá um grande problema pela frente. Obrigado, Ranzolin. Estou recebendo aqui no estúdio o comentarista da Rádio Gaúcha, Rui Carlos Osterman, que acompanhou a trajetória da corte portuguesa desde a sua chegada ao Brasil em 1808. Que causas, Rui, podemos apontar como impulsionadoras para esse processo de independência do Brasil, que culminou hoje com a proclamação por Dom Pedro às margens do Riacho Ipiranga? Bom, André, antes de mais nada, a gente não deve esquecer que a primeira vez em que se pensou em tornar o Brasil independente foi em 1789, bem antes da chegada de Dom João VI. Foi durante a chamada Inconfidência Mineira, liderada pela elite descontente com a política econômica da metrópole. A aristocracia mineira não queria pagar os impostos abusivos exigidos por Portugal, perdendo assim grande parte dos seus lucros. O movimento era formado por produtores rurais, comerciantes e religiosos, deixando de fora a população em geral, como sempre. Só relembrando, professor, para os nossos ouvintes, o povo também realizou o seu movimento emancipacionista, ou seja, não foi apenas esse da elite. A Revolta dos Alfaiates, em 1798, por exemplo, reuniu os negros, mestiços, os índios, os pobres na luta pela independência. A motivação naquele momento era a falta de emprego e a pobreza. Mas os ventos da independência começaram a ganhar força mesmo com a decisão que veio do próprio Dom João VI, que logo depois da chegada da corte portuguesa ao Brasil, ao Rio de Janeiro, em janeiro de 1808, o rei Dom João VI anunciou algumas medidas para facilitar o seu comando aqui na colônia. E, professor, quais foram essas mudanças e que reflexos tem nesse Brasil de hoje, de 1822? Bom, é preciso levar em conta o seguinte: primeiro foi a abertura dos portos às nações amigas, e resto é uma atitude que sempre se toma, permitindo o comércio direto entre a colônia e a Inglaterra, no caso, acabando com o pacto colonial. E isso foi importante. Ao longo dos anos, Dom João assinou tratados como o de comércio e navegação e aliança e amizade com a Inglaterra ainda, com taxas alfandegárias favoráveis aos ingleses, inclusive menores do que as praticadas com Portugal.
Esses benefícios eram concedidos principalmente porque Portugal dependia economicamente da Inglaterra. E quem acabou se beneficiando mais dessas medidas, professor? Com certeza a Inglaterra. Não foi Portugal? Não foi Portugal. Os ingleses já viam o Brasil como um grande mercado a ser explorado e tiveram um papel decisivo na transferência da corte portuguesa para o Brasil, pois incentivaram com isso que a família real, a fugir do avanço de Napoleão, viesse buscar abrigo na colônia. Professor Rui está na linha conosco, ao vivo de Lisboa, falando em Portugal. Está falando de Lisboa agora Ana Amélia Lemos, nossa enviada especial ao Reino de Portugal, agora sim no Brasil. Ana Amélia, você que vive em Portugal, como o país, como o Reino encarou este período? A situação não era calma em Portugal. A burguesia mercantil e a nobreza portuguesa deram início ao movimento anti-absolutista que desembocou na Revolução do Porto em 1820, propondo a implantação de uma monarquia constitucional. Dom João VI passou a ter seus poderes limitados, sendo obrigado a respeitar uma Constituição. A medida forçou a sua volta para Portugal em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Mas antes da partida teve uma conversa com seu filho. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Essa conversa nos mostra que Dom João VI já previa que a independência era uma questão de tempo. Por enquanto, essas eram as informações aqui de Lisboa. Obrigado, Ana Amélia Lemos. Professor Rui, que outras mudanças a família real provocou aqui no Brasil? Olha, inegavelmente, André, a presença da corte portuguesa, com todos os seus estamentos no Brasil, também trouxe transformações culturais importantes para o país. Foram fundadas, por exemplo, escolas técnicas e de artes, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, a imprensa régia e o Jardim Botânico, muito importante, ajudando assim a formar um grupo mais intelectualizado e, por consequência, mais crítico da situação em que vivíamos. Bom, obrigado, professor Rui Carlos Osterman, e torçamos que agora consigamos ainda fazer um país melhor. É o que se espera. Uma vez independente. Há tempo para isso. Obrigado, professor Rui Carlos Osterman. O Brasil agora é um país independente. Precisa de uma Constituição, como aconteceu com a França, por exemplo, há cerca de 50 anos, com a queda da Bastilha, como aconteceu com os Estados Unidos, depois que tornaram-se independentes e se separaram da Inglaterra. E a Constituição é assunto para Cláudio Brito e seu comentário de Direito e Justiça. Boa noite, Cláudio Brito. Sem dúvida, André Machado. O Brasil precisa agora, com sua independência política de Portugal, de uma Constituição. É necessário retomar os trabalhos da já convocada Assembleia Constituinte em junho de 1822, e esta tarefa não deve ser fácil, pois há no Brasil correntes diferentes. Alguns querem manter a monarquia, outros preferem a república e há quem queira ampliar a representação popular, enquanto outros ainda temem o voto popular e a ampliação das liberdades. A partir de agora, o trabalho será de definir quais serão as nossas prioridades e que leis precisamos. Acredito que a promulgação desta nova Constituição ainda irá demorar de 1 a 2 anos para se concretizar. Voltamos a chamar nossa correspondente internacional, Ana Amélia Lemos, direto de Lisboa. Ana Amélia. André, está aqui ao meu lado o rei de Portugal, Dom João VI. Dom João VI, como Vossa Majestade recebeu a notícia da independência? Bueno, boas noites, Ana Amélia, boas noites, André Machado, boas noites, ouvintes da Rádio Gaúcha. É com surpresa que recebo a informação da independência do Brasil, uma terra de que gosto muito. Eu respeito a decisão do meu filho, mas como rei de Portugal eu preciso defender os interesses da coroa portuguesa e não posso concordar tão facilmente. No mínimo, Portugal precisa de uma compensação por perder sua colônia. O que posso dizer para os brasileiros neste momento é que tenho vivos sentimentos de saudade do período que fiquei no Brasil, principalmente da província do Rio de Janeiro, que me acolheu e foi meu lar durante 13 anos. Obrigada, Dom João VI. Voltamos com você, André. Vamos falar agora com Josimar Farina. O Josimar acompanha os preparativos da comitiva de Dom Pedro para a viagem de volta ao Rio de Janeiro. Exatamente, André. Estou aqui com o príncipe regente Dom Pedro, que acaba de escrever uma carta para seu pai, Dom João VI. Vossa Alteza Dom Pedro, qual é o conteúdo
conteúdo dessa carta? É algo que estou pensando em enviar para meu pai, ainda tem que melhorá-la, mas eu vou ler para vocês o que escrevi. Mandam às cortes de Vossa Majestade que eu faça executar os decretos que me enviam. Mas para executá-los seria necessário que nós, brasileiros livres, tivéssemos que obedecer suas ordens. A isso respondemos em 2 palavras: não queremos. Firmes em nosso inabalável propósito de liberdade, digo a essa cáfila sanguinária que eu, como príncipe regente do Reino do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem recusar-me a executar os decretos que vossas cortes me mandam executar, considerando-os nulos e sem valor. A eles dou o meu veto absoluto, que é sustentado pelos brasileiros todos, que unidos a mim me ajudam a dizer a Vossa Majestade de Portugal que não queremos mais nada. E este dia 7 de setembro de 1822 vai entrar na história. Você acompanhou ao vivo pela Rádio Gaúcha a proclamação da independência do Brasil e as suas principais repercussões. Ao longo da nossa programação, nos próximos dias, voltaremos com mais detalhes de como será este país independente e como se vai construir essa nação, que com certeza nos próximos séculos será uma das maiores nações do planeta. O programa de hoje fica por aqui. Tenha uma boa noite. O Brasil é independente. Brava gente brasileira, longe vai, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Apresentação: André Machado. Roteiro: Silvana Pires e Roberta Pinto. Produção: Silvana Pires, Roberta Pinto e Gabriele Chanas. Edição: Fábio Almeida. Gravações: Isaac Varriento e Davis Rodrigues. Consultoria em conteúdo: Professora doutora Eliane Cristina Deckman Feck, doutora em História pela PUC Rio Grande do Sul e professora da graduação e da pós-graduação em História da Unicinos. Comentaristas: Ana Amélia Lemos, Armindo Antônio Ranzolin, Cláudio Brito, Cláudio Moreto, Lauro Quadros, Rosane de Oliveira e Rui Carlos Osterman. Reportagem: Cid Martins, Clayton Fortunato, Daniel Escola, Felipe Chemali, Giovanni Grisotti, Josimar Farina, Sara Bodovski, Neucira Nascimento, Roberto Maltic e Sabrina Tomasi. Elenco: Manuel Cabral, Clóvis Ordovaz, Joana Machado, Avanete Favreto, Maria da Silva, Giane Guerra, Pedro Souza, Paulo Passos, Marcelo Brasil, José Bonifácio, Luciano Périco, Bento Gonçalves, Rafael Collin, Cipriano Barata, Vianney Carlet, Frei Caneca, Clóvis Eberle, Dona Leopoldina, Karen Souza, Jean-Baptiste Debré, Ciro Silveira Martins Filho, Maria Graham, Roberta Pinto, General Madeira de Melo, Arthur Chagas, Gonçalves Ledo, Rogério Beretta, Hipólito José da Costa, Carlos Cunha, Dom João VI, Oscar Simes e Dom Pedro, Zé Vitor Castiel. Brava gente brasileira, longe vai, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
Senão vai marcar 7 horas, 45 minutos, 15 minutos para as 8 horas da noite, de volta na nossa máquina do tempo ao ano de 2004, agora 7 de setembro de 2004, 33 graus e 8 décimos em Porto Alegre. Você ouve o Gaúcha Faixa Especial com SOS Unimed Porto Alegre, Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e Panvel, nova linha Panvel Formen, dê bom dia para sua pele nesse 7 de setembro, além de reproduzir a independência do Brasil. Trabalho conjunto de toda a equipe da Rádio Gaúcha, que vai estar disponível em instantes, a partir das 8 horas e 10 minutos da noite, para você também no Clique RBS, www.gaúcha.cliquerbs.com.br. Você pode ali acompanhar os 2 blocos desse programa que retratou a independência do país. Também no próximo sábado, no horário dos Gaúchos do Rio Grande, às 9h30 da manhã, você acompanha o Gaúcha Faixa Especial com a independência do Brasil. Agora 9h46, informação para você na volta do feriadão de 7 de setembro. Vamos até a Freeway acompanhar o movimento nas estradas. Lá está o repórter Fernando Zanuso. André Machado, neste momento, 41 veículos por minuto no sentido litoral Grande Porto Alegre, na BR-290, a Freeway. Tivemos um pico por volta de 6h30 da tarde, com 51 veículos por minuto. Dos 35 mil automóveis que foram ao litoral na sexta-feira e no sábado, 8 mil já retornaram. A expectativa é que os demais voltem para Porto Alegre no fim desta noite e o início da manhã desta quarta-feira. Neste momento, na RS 040, 13 veículos por minuto no sentido Cidreira-Viamão, movimento considerado normal. Os motoristas que estiverem no litoral e pretendem voltar esta noite, agora é um bom momento para voltar a Grande Porto Alegre. Não há registros de congestionamento nem de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que junto com a estadual desenvolve a Operação 7 de Setembro, que encerra à meia-noite de hoje. Da Freeway, Fernando Zanuso. Obrigado, Fernando Zanuso. 7 horas e 47 minutos. O e-mail do Faixa Especial é faixaespecial@rdgaúcha.com.br. Deixa eu agradecer aqui uma mensagem do nosso colega Giovanni Krug, que manda um e-mail dizendo que ouço o rádio praticamente o tempo que tenho de vida. Estou literalmente emocionado com esse momento histórico do Rádio Gaúcha e da nossa Rádio Gaúcha. Trata-se de um verdadeiro e fantástico show de criatividade, este 7 de setembro de 1822. Vocês são incríveis, se me permitem, levarei como exemplo aos meus alunos de comunicação da UBRA de como o rádio resiste ao tempo e à história, com lances de grandeza e magnitude, despertando espíritos e nos conduzindo nas ondas da imaginação há 162 anos atrás. Obrigado, Giovanni Krug. 7h48, vamos até a entrada de Porto Alegre. O repórter Felipe Chemalli acompanhando também o movimento aqui na chegada da cidade, Chemalli. André, movimento é intenso na Avenida Castelo Branco, principal acesso à capital gaúcha, mas o tráfego de veículos é tranquilo, sem o registro de congestionamento. Ponto da capital gaúcha com maior movimento é justamente nas mediações do Parque da Harmonia, do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, devido à movimentação no acesso ao acampamento Farroupilha. 25 pessoas morreram desde o início deste feriadão no Rio Grande do Sul, tanto nas estradas quanto no trânsito das cidades gaúchas. O último acidente foi durante a tarde, um atropelamento na RS 239 em Sapiranga, onde um pedestre acabou morrendo por volta das 2h40. Ele é Adão Silva Silveira, de 58 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização vai ser mantida até meia-noite, com reforço também na manhã desta quarta-feira, André Machado. Obrigado, Felipe Chemalli. 7 horas e 48 minutos, 37 graus e 3 décimos a temperatura. Telefone aqui da produção do Gaúcha Faixa Especial. Você pode ligar no 32 18 6670, 3218-6670, produção do Gaúcha Faixa Especial. 7h49, agradecer aqui ao colega Rodrigo Lopes, colega do Jornal Zero Hora, muito legal a ideia, muito bem executada por meio de vocês. Do meu abraço a todos os colegas que participaram do programa, um abraço do orgulhoso colega Rodrigo Lopes. A ouvinte Anita Vinhas, que é moradora aqui da Rua Vieira de Castro,
Parabéns, André Machado, equipe do Faixa Especial. Essa retrospectiva foi fantástica. Transmite parabéns também a todos que participaram, inclusive Dom Pedro I, que é o nosso amigo Zé Vitor Castiel. Um abraço que vem lá de Santa Maria, da Rádio CDN. André e equipe, parabéns pelo programa histórico ouvido há pouco. Esse é daqueles que diferencia o rádio e renova a criatividade de uma central de jornalismo. Parabéns é dizer o óbvio, mas é o que posso dizer nesse momento. Obrigado, Marlon Herrera e equipe da rádio CDN, lá em Santa Maria, Central Difusora de Notícias, que nos acompanha nesse momento no Gaúcha Faixa Especial. Vamos seguir acompanhando a movimentação na chegada de Porto Alegre. Nesse momento, na estação rodoviária, está o repórter Paulo Passos. André Machado, o movimento na rodoviária da capital começa a ficar intenso. A administração calcula que cerca de 40 mil pessoas chegarão em Porto Alegre pela rodoviária até amanhã desta quarta-feira. Lembrando que as linhas de ônibus vindas de Santa Catarina sofrerão atraso. O motivo é um acidente nesta tarde com 2 vítimas fatais na BR-101 que deixou o trânsito interrompido por mais de 1 hora. O incidente aconteceu próximo ao município de Imbituba, em Santa Catarina. Neste momento, o trânsito está congestionado no local devido a outro acidente no mesmo trecho da BR-101 de 100 vítimas. Segundo as empresas, os cerca de 25 ônibus que saíram de Florianópolis e outras cidades catarinenses podem atrasar a chegada na capital gaúcha em até 2 horas. Da rodoviária de Porto Alegre, Paulo Passos. Obrigado, Paulo. 7 horas, 19 horas e 51 minutos, 33 graus, 7 décimos a temperatura. SOS Unimed de Porto Alegre, Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, A Verdade Faz Bem à Saúde, Panvel, nova linha Panvel Formen. Governador Germano Rigoto divulga amanhã no Palácio Piratini os primeiros resultados dos contratos de gestão firmados pelo governo gaúcho com empresas estatais. Esses contratos são compromissos administrativos, onde os dirigentes das instituições passam a ter responsabilidades gerenciais com aumento na qualidade dos serviços e melhoria dos resultados econômicos financeiros. Deixa eu registrar aqui os telefonemas que estamos recebendo na sequência dos ouvintes ligando para a gente aqui no 3218-6670. A ouvinte Neuza Pazotto, de Osório, é professora, liga para elogiar o programa. Antônio César também nos ouve lá em Xangri-Lá. Ouvinte Eloá Martini, aqui em Porto Alegre. Professor Gideão Costa, aqui de Porto Alegre. Gilmar Mendes, também de Porto Alegre. Ouvinte Vili Freitas, aqui de Porto Alegre, que liga para também agradecer, elogiar o programa. E o diretor do curso de Direito da UBRA, doutor Hugo Souza, professor Hugo Souza, que liga também para falar conosco sobre o Gaúcha Faixa Especial. Aqui no e-mail, estou recebendo o e-mail do Pierre Alan, no Faixa Especial, @rdgaúcha.com.br, dizendo a gente aqui parabéns pela sensacional aula de História. Obrigado, Pierre. O Pedro Cunha é professor de História do Colégio João Paulo I e do cursinho pré-vestibular universitário. Ele gostaria de dizer que foi genial o programa e a ideia, a equipe toda está de parabéns. Se você me dá liberdade, no sábado, agora vou ligar o programa para poder utilizá-lo em sala de aula. Pode usar sem problema nenhum. Parabéns, parabéns, parabéns de novo. Obrigado, professor Pedro Cunha. Mais um ouvinte chegando aqui pra gente no Faixa Especial, @rdgaúcha.com.br. Grande programa, parabéns, é para deixar no arquivo quanto à presença do Faixa Especial. Clóvis Araújo de Viamão. Obrigado, Clóvis. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse programa que tanto trabalho deu pra gente e tanto prazer em realizar. Aqui no 3218-6670, o senhor Joni Marte, é isso? Joni Marte aqui de Porto Alegre, dona Lúcia Marquesan de Gravataí, que também acompanharam o Gaúcha Faixa Especial, que eu lembro a você, está disponível, daqui a pouco vai estar disponível também no Clique RBS, www.gaúcha.cliquerbs.com.br. Você vai poder ouvir o áudio, utilizar em sala de aula, seja lá quando for necessário, e também na manhã de sábado, dentro da programação da Rádio Gaúcha, a gente vai estar acompanhando dentro do espaço do Gaúcho do Rio Grande às 9h30 da manhã. Professor Luiz Arthur Ferrareto, professor da UBRA, manda um e-mail pra gente aqui no Faixa Especial, @rdgaúcha.com.br. Gostaria de registrar meus parabéns pela alta qualidade do trabalho, da qualidade do programa, a respeito da independência do Brasil. Estava preciso, criativo, divertido, fazia tempo que não ouvia algo diferente no Rádio do Estado. Toda a equipe da Gaúcha está de parabéns, em especial André Machado, ao que me parece o autor da ideia. Da ideia apenas, professor Ferrareto. Com certeza vou recomendar aos meus alunos da UBRA, por favor, recomende o programa
que deu muito prazer pra gente, mas não teria sido possível sem a colaboração de uma equipe de 43 profissionais que estiveram envolvidas, sem o apoio de toda a gerência e direção da Rádio Gaúcha, sem o apoio da nossa central técnica, sem o trabalho da Gabriele Chanas, da Roberta Pinto, da Silvana Pires, que foram essenciais para que esse programa saísse do papel e da ideia ao Fábio Almeida pelo trabalho de edição final. Aqui também a Dona Maria de Lourdes, do Morro Santa Teresa, ficou emocionada com o programa. Ela e a filha Luísa e a sobrinha Maíra ficaram paradas em frente ao rádio na sala para não perder nenhum detalhe. Obrigado, Dona Maria de Lourdes. 7h55, mais informações, o Sistema Penitenciário Gaúcho ganha mais 2.010 vagas para o trabalho de presos. O convênio será assinado amanhã aqui em Porto Alegre entre um fabricante de bolas e a Superintendência de Serviços Penitenciários. Deixa eu agradecer também o telefonema do nosso vice-presidente Afonso Mota, que liga aqui para elogiar o programa, também ao seu Protásio de Matos, seu Falaídes Coronel e ao Valério Teixeira, lá de São Gabriel, terra da minha família, que acompanha também seu Jaime Pires, é isso, Roberta Pinto? Jaime Pires, que também acompanhou o Gaúcha Faixa Especial. 32186670, faixa especial @rdgaúcha.com.br. A Prefeitura de São Borja, na fronteira oeste, vai decretar amanhã situação de emergência devido à seca, considerada uma das piores da história da cidade de São Borja. De janeiro a agosto, a média histórica de chuva é de 1.078 milímetros. Nesse ano foi registrado a metade desse volume. Safra de arroz no município está comprometida. O Marcos Japelão, aqui de Porto Alegre, também ligando pra gente aqui no estúdio. E ainda a dona Regina Fontana, que nesse momento conversa com a Gabriele Chanas, lá de São Luís Gonzaga. Estou dizendo que é a terra da minha família, agora São Luís Gonzaga, terra onde nasceu meu pai. 7h56, lembrando a você que o programa sobre a independência do Brasil já vai estar disponível em instantes dentro do Clique RBS, www.gaúcha.cliquerbs.com.br, e também estaremos em instantes no sábado pela manhã, 9h30, no horário do Gaúcha Faixa Especial. O Oscar Adams e a Carmen Faraco mandam pra gente aqui um e-mail. Parabéns a todos pelo maravilhoso programa da Independência ao vivo. Foi emocionante, também uma aula de história e patriotismo, né? Estamos no momento de realmente resgatar a história do país. O Daniel Carniel manda aqui um e-mail, estudante do último ano de jornalismo, trabalha numa emissora de Passo Fundo. Fiquei ouvindo e admirando esse programa. É por essas e outras que a Rádio Gaúcha é o orgulho do nosso Rio Grande. Grande abraço e continuem assim, diz o Daniel Carniel. 9h57, o Carlos Leão, nosso colega radialista, André Machado, parabéns pelo programa. Esse programa deverá ganhar todos os prêmios de 2004, não é essa a intenção. 7h57, tem mais ouvintes aqui na linha com a Gabriele Chanas, a dona Maria Gonçalves, aqui de Porto Alegre, e também seu Tiago Zenker, que é de onde, Gabriele? Tiago da onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre também conosco na linha. Pessoal que acompanhou o Gaúcha Faixa Especial e que nos manda mensagens nessa noite. No Faixa Especial, @rdgaúcha.com.br, o Paulo Gilberto Sangói, ouço diariamente, mas nunca tinha ouvido algo tão criativo. Parabéns, André e equipe. Obrigado, Paulo Sangói. Dr. João Gilberto Lucas Coelho, ex-vice-governador do nosso estado, parabéns pelo programa especial a respeito da independência do Brasil. A abordagem e a forma foram criativas e inteligentes. Cordialmente, João Gilberto Lucas Coelho. Muito obrigado, vice-governador. Obrigado ao Paulo Garcia, do bairro Espírito Santo, saiu igualzito ao pai. Recado para o André, grande abraço, Gilberto. João Paulo Guaspari, Carlos Guaspari aqui de Porto Alegre, João Paulo Guaspari de Porto Alegre, obrigado pelo elogio aí ao programa, que foi um trabalho que a gente fez com muito carinho, com muita emoção e que envolveu toda essa equipe. A gente promete aí, ó, maravilhoso, está dizendo aqui com as letras todas separadas, demais. A Rádio Gaúcha fez o que não havia sido feito no rádio, superou tudo. José Eloy Frange de Santa Maria nos acompanhou lá pela CDN, obrigado, seu Luiz Carvalho, que também está ligando para a Gabriele aqui no 3218-6670. Olha, se vocês gostaram do programa, pode saber que a reação que nós estamos tendo nesse momento deixou a todos aqui emocionados. Minha produtora chorando do meu lado. Muito obrigado ao trabalho de todos vocês, a dedicação dos nossos colegas. O Gaúcha Faixa Especial fica por aqui. Daqui a pouquinho está disponível no Clique RBS, www.gaúcha.cliquerbs.com.br. 9h30 da manhã de sábado no ar. Obrigado a todos vocês pela audiência. Vem aí o correspondente Piranga, Rede Gaúcha Sat.
Gaúcha, faixa especial. Apresentação André Machado. Oferecimento SOS Unimed Porto Alegre. O mais ágil e eficiente serviço de emergências médicas. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. E Panvel, nova linha Panvel for Men. Dê bom dia para a sua pele.